O tema da semana é justamente o julgamento das contas do PT. Essa questão das contas deu lugar a toda uma série de análises, né, de vários setores políticos que a gente precisaria examinar aqui, né? Basicamente o que se colocou na imprensa foi que, de um lado, setores do PT dizendo que foi uma vitória porque eles não conseguiram demonstrar no tribunal que as contas estavam comprometidas de alguma maneira, né? E outros setores dizendo que o julgamento tranquilo das contas mostra que toda essa conversa de que havia alguma coisa contra o PT seria uma fantasia, né? Que não haveria nada contra o PT. Quer dizer, ou não haveria nenhuma tentativa golpista, que é a tese que uma boa parte da esquerda vem sustentando, ou a tentativa golpista teria sido derrotada pela, digamos assim, altíssima competência dos contadores do PT ao fazer as contas. Bom, as duas análises, logicamente, elas são absurdas, né? Primeiramente, a análise de que não havia nada contraria toda a realidade anterior. A distribuição do processo para o Gilmar Mendes, toda a mobilização dentro do TSE para fazer uma devassa das contas do PT, né, que são fatos. Não é porque as contas não foram reprovadas que agora não vamos ignorar justamente o que aconteceu. Houve toda uma operação em torno disso. Foi lançado na imprensa a notícia de que as empreiteiras haviam depositado dinheiro de propina legalmente na campanha do PT, justamente nesse período para a avaliação das contas, quer dizer, montou-se toda uma operação, né? Então a ideia de que não havia nada é uma ideia absurda. A outra ideia é mais absurda ainda, né? Porque não é porque as contas estivessem bem feitas que elas iriam ser aprovadas. Tanto que foi levantada a tese de que o dinheiro da propina foi depositado de forma legal nas contas do PT. Quer dizer, já estavam se preparando para passar por cima de qualquer legalidade para levar adiante uma determinada política, né? Então, a pergunta que surge naturalmente é a seguinte: o que é que aconteceu? Por que as contas foram aprovadas? Isso aí só pode ter uma única explicação lógica, nós não sabemos, né, o que aconteceu, que é a de que toda a operação sofreu aí uma avaliação que levou a um recuo na questão da prestação de contas. Isso é bastante evidente quando a gente vê que nos últimos dias que antecederam a prestação de contas, a imprensa de direita silenciou e alguns, inclusive, o caso do articulista de extrema direita da Veja, o Reinaldo Azevedo, já diziam que as contas iam ser aprovadas. Quer dizer, já se sabia, né, que as coisas haviam se encaminhado para esse ponto. Qual é o problema? O problema é justamente, ao que tudo indica, né, analisando o desenvolvimento da situação, que foi feita uma avaliação de que a situação não havia evoluído ao ponto de permitir a operação de rejeição das contas, que isso aí teria consequências desagradáveis. Quer dizer, se você pretende colocar em marcha uma operação golpista, você precisaria ter criado um clima na opinião pública, o que foi tentado, né, com a imprensa, com mobilizações de rua. As mobilizações de rua cresceram em relação ao passado da direita. No entanto, não chegaram a ser suficientes para dar respaldo a isso daí. A opinião pública também não está convencida de nada nesse sentido. E, finalmente, uma outra coisa muito importante
é que esse tipo de golpe deveria contar com a falta de iniciativa do PT. Embora o PT não tenha tido uma grande iniciativa, o PT até certo ponto reagiu. Vários setores de imprensa ligados ao PT, principalmente na internet, denunciaram o golpe, denunciaram a tentativa de golpe, criaram um alarido, a tal ponto que o próprio Gilmar Mendes comentou que pessoas que fazem intrigas, etc. e tal, se referindo a essas denúncias. E o próprio Lula chamou manifestações denunciando a tentativa de golpe. Né? Então, quer dizer, as condições não estavam dadas e para não se expor de maneira prematura, toda a operação sofreu um recuo organizado, né? E foi deixada para um momento posterior. Né? Que a situação não está equilibrada, a gente pode ver pela continuação do inquérito da Operação Lava Jato. Né? Todos os dias tem uma notícia escandalosa no jornal, é evidente que eles estão procurando um dado concreto que permita abrir um processo contra o governo PT. E não podemos ter certeza que eles não estão procurando só aí, estão procurando em outros lugares também. Né? E, portanto, a questão vai se recolocar. Nós temos que lembrar que essas coisas dependem da evolução política geral, não podem ser feitas mecanicamente e automaticamente. Bom, a conclusão que nós devemos tirar, portanto, desse episódio é que as coisas foram adiadas, né, para que se crie uma oportunidade melhor. Uma segunda questão que esse problema traz à tona são as análises sobre a questão do golpe, que é sempre bom insistir porque elas não estão resolvidas. Aqui a gente precisaria chamar a atenção para dois tipos de análise que consideram que a questão do golpe não está colocada de jeito nenhum, que é um erro, etc. e tal. A primeira é a ideia de que o golpe não pode ser dado, né, devido à excelência, à solidez das instituições democráticas brasileiras. Quer dizer, a qualidade da democracia brasileira não permitiria o golpe. Essa é a primeira tese. E a segunda tese é que o golpe ele não pode existir porque o PT e o PSDB são iguais. Ambos são ligados à burguesia, ambos são de direita, ambos são pró-imperialistas, etc. e tal. Bom, a gente poderia analisar esse problema com uma série de dados sobre a realidade brasileira, mas eu acho que mais importante é analisar o problema do ponto de vista lógico. Porque o grande problema dessas teses é que elas simplesmente não têm lógica nenhuma. Né? Vamos analisar a primeira tese, que é essa ilusão na democracia. Se a democracia consolidada, altamente resistente, a tradição democrática fosse uma barreira para o golpe, então muito golpe que já aconteceu no mundo jamais teria existido. Veja aí, por exemplo, a subida do fascismo do Mussolini na Itália. A Itália era uma democracia muito mais antiga e tradicional do que o Brasil. Não teria havido também a derrubada do regime democrático na Alemanha, pelo nazismo. Quer dizer, a história de que a democracia é uma barreira para o golpe, ela simplesmente não faz sentido do ponto de vista histórico. Vocês vejam aqui que na América Latina mesmo, nós temos exemplos desse tipo. Um dos argumentos que foi levado até o último minuto no Chile contra o golpe do Pinochet, contra a ideia de que o golpe do Pinochet iria acontecer, né, porque nunca é demais lembrar que sempre que há ameaça de um golpe, existe todo um setor da esquerda pequeno-burguês, oportunista,
que diz que o golpe não vai acontecer. E um dos argumentos qual que era? Que as forças armadas chilenas eram legalistas, que a democracia chilena era consolidada, que os militares respeitavam a democracia. Aí aconteceu um dos golpes mais sangrentos de toda a América Latina. Outro caso que muita gente desconhece é o caso da própria Venezuela. Eu não sei se todos sabem, mas a Venezuela foi o país que escapou da sina dos golpes fascistas na América Latina nos anos 60 e 70. Por quê? Porque a Venezuela é um grande produtor de petróleo, né? E o petróleo criava uma situação que favorecia a política de colaboração de classes na Venezuela. O partido mais importante da Venezuela era o Partido Socialista, do Andrés Pérez, um partido de esquerda bastante moderado, bastante conservador, e, portanto, a Venezuela nunca teve golpe. Já não é que não tinha tradição de golpe, não teve golpe. Quando teve golpe no Paraguai, no Uruguai, no Chile, no Peru, no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, em tudo quanto foi lugar, na Venezuela não teve golpe. E isso daí não impediu que o imperialismo norte-americano desfechasse o golpe militar contra o governo Chávez. Quer dizer, não é a duração e a durabilidade da democracia que vai impedir o golpe. Essa ideia de que a democracia impede o golpe é um mito pequeno burguês que coloca a democracia acima da luta de classe, que coloca instituições jurídicas acima da luta de classe. Quer dizer, você tem uma Constituição escrita, a luta de classes, né, que é uma luta entre forças sociais poderosas, as classes sociais, ela não consegue ultrapassar a página escrita da Constituição. Quem que estaria defendendo essa Constituição contra as classes sociais em luta? Não dá nem para entender. Seria que ser uma personagem divina, uma força sobrenatural. Logicamente que quando a luta de classes atinge um determinado nível, ela extrapola as instituições existentes. A burguesia, por exemplo, não vai deixar de lutar pelo poder porque a democracia impede que ela lute contra o poder e dê um golpe. Né? O imperialismo menos ainda vai fazer isso daí. Até parece, né, que o imperialismo tem uma tradição de respeitar a democracia, uma fantasia, uma ilusão de pessoas que viram no último ano, por uma série de circunstâncias históricas, que aparece toda uma propaganda em favor da democracia, mas o imperialismo tem uma longa tradição de acabar com os regimes democráticos sempre que os seus interesses estão em jogo. Então, quer dizer, essa ideia é um mito pequeno burguês, é um mito absurdo e não tem nenhum sentido. A outra ideia também não faz sentido nenhum. Né? Eu acho que a gente deve tomar aqui o exemplo, que eu acho que é o mais característico, da própria Alemanha, antes da subida do nazismo ao poder. Né? Muita gente não sabe, né? E eu acho que a falta de conhecimento histórico dá lugar a essas interpretações absurdas. Mas, durante toda a chamada República de Weimar, o partido mais importante da Alemanha foi o Partido Social Democrata. Ocupou a presidência da República várias vezes, né, constituiu o ministério várias vezes. Ele era a espinha dorsal do regime democrático alemão. Bom, o Partido Social Democrata Alemão era um partido que, curiosamente, tinha o apoio tanto do imperialismo alemão, como do imperialismo que havia submetido a Alemanha ao Tratado de Versalhes, o imperialismo anglo-francês. Quer dizer, ele era um partido representante do imperialismo em geral, dos bancos, quer dizer, da mais alta cúpula imperialista que defendia o status quo da Alemanha. Enquanto que setores da própria burguesia alemã se insurgiam contra esse status quo, né, o Partido Socialista Alemão, o Partido Social Democrata Alemão, ele dava sustentação ao status quo. Quer dizer, mais pró-imperialista do que esse partido, não dá nem para imaginar, não é? Esse foi o partido que, durante anos a fio, pagou as reparações do Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, é um partido pró-imperialista mesmo. Aí, em segundo lugar, esse partido, ele era um partido progressista?
no sentido de que ele queria ajudar a classe trabalhadora a fazer alguma coisa de positivo pelo povo. Não. Ele era um partido já acabadamente contra-revolucionário. Foi o Partido Social Democrata no governo que sufocou a Revolução de 1918, matando 5 mil militantes do Partido Comunista Alemão. Veja só. Vamos fazer a conta. 5 mil militantes. Não foi 5 mil pessoas em geral. Foram 5 mil militantes do Partido Comunista. Um militante comunista na época, ele fez uma declaração que expressava bem a situação de todos os militantes comunistas sob o governo social-democrata. Ele falou: nós comunistas somos mortos com sursi. Quer dizer, com suspensão da sentença. Quer dizer, praticamente está todo mundo morto. Está o nível de repressão que houve sob o governo social-democrata. E a repressão ela tem um caráter histórico, porque no meio dessa repressão foram linchados 2 dos maiores nomes do marxismo até hoje, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo, inclusive, não foi fuzilada, nada, ela foi linchada. Ela foi morta a pancadas pelo exército alemão na época do governo social-democrata. Ela foi morta a pancadas e o corpo dela foi jogado num esgoto. E depois que ela foi morta a pancadas e o corpo foi jogado no esgoto, mesma coisa que aconteceu com Liebknecht, sem o esgoto, os militares alemães se reuniram num bar e comemoraram o fato, os que mataram ela. Quer dizer, então, se nós queremos um partido bem contra-revolucionário, tá certo? Bem pró-imperialista, bem a favor dos capitalistas e tudo mais, nós temos o Partido Social Democrata Alemão. Pois o regime, que foi derrubado pelo nazismo foi o regime do qual o Partido Social Democrata Alemão era a espinha dorsal. Quer dizer, a ideia de que não há golpe contra partidos direitistas em geral é uma ideia absurda, ilógica, anti-histórica e revela uma profunda ignorância dos fatos. A ideia que a gente ouve frequentemente, de ignorantes pretensiosos, que é o seguinte: não precisa de golpe porque o PT já faz tudo o que a direita e o imperialismo quer. Isso nunca é verdade. Porque se fosse assim, não teria tido nazismo, não é? Não teria tido o fascismo alemão, não teria tido também nenhum tipo de partido, de golpe, de regime autoritário fascista no mundo até hoje. Porque quem foi que esses regimes derrubaram? Partidos burgueses. Governos burgueses. Governos de colaboração de classe. Todos eles. Porque no capitalismo não tem governo que não seja de colaboração de classe. O próprio, só para não ficar nenhuma dúvida, o próprio Trotsky, analisando a situação da Alemanha, que é uma leitura oportuna, ele diz o seguinte, que o partido que representava o regime parlamentar democrático na Alemanha era o Partido Social Democrata. O nazismo subiu justamente pisando nas costas, na cabeça desse partido aí. Logicamente que os social-democratas não fizeram nada para combater o nazismo e depois foram completamente esmagados pelo nazismo. Então, do ponto de vista lógico, não faz sentido, mesmo que o PT fosse um partido muito mais direitista do que ele é, que ele fosse um partido serviçal do imperialismo muito mais do que ele é, isso aí não exclui absolutamente nenhuma possibilidade de golpe. Bom, um outro acontecimento que a gente precisa destacar nessa semana é o caso da cassação do deputado, que é ex-PT, André Vargas. Passou meio despercebido na imprensa devido à preocupação com outros fatos, Comissão da Verdade, etc. e tal.
Né? Esse caso André Vargas ele é muito significativo da política do PT. André Vargas foi um dos principais articuladores políticos do PT no Congresso, nessa última legislatura. Foi vice-presidente da Câmara e foi um dos opositores e um dos que mais denunciou o processo do mensalão pelo STF, tendo inclusive ficado notório aí por ter desafiado o então presidente do STF, Joaquim Barbosa. Bom, ele foi a primeira pessoa a aparecer no inquérito do Lava Jato. O primeiro nome político importante a aparecer no inquérito do Lava Jato. Tudo indica que o inquérito era justamente dirigido contra ele, contra uma personalidade importante do PT. E aí aparece que ele era sócio, né, do Alberto Youssef, pessoa que iniciou as denúncias, quer dizer, que delatou as outras pessoas na Polícia Federal. E imediatamente, quando apareceu o nome dele no começo do ano, no primeiro semestre desse ano aqui, o PT tratou de expulsá-lo do partido. Por quê? Porque o PT não queria que o nome dele vinculado ao PT aparecesse no noticiário durante a campanha eleitoral. Com isso, os grandes estrategistas do PT pensavam assim: ninguém irá vincular o processo do Lava Jato ao PT, que foi o que mais aconteceu na campanha eleitoral. É como se a imprensa ficasse ali com a formalidade jurídica. Não, ele não é mais do PT. Então ele aparecia o tempo todo, ex-PT, André Vargas, ex-PT e tal. Bom, ao fazer isso daí, o PT abriu a brecha para o que aconteceu na sequência, que foi que a direita se juntou no Congresso Nacional para cassar o mandato desse André Vargas. O que aconteceu agora, uma semana antes do final do período legislativo. Se ele não tivesse sido cassado até o final do período, acabaria o mandato dele e pronto, ele não seria mais cassado. Mas fizeram questão de cassá-lo para acabar com a possibilidade de atuação política dele. E o PT acabou, uma parte expressiva do PT, de 87 deputados, 53 votaram a favor da cassação. Então o PT, por uma manobra política, eleitoral, propagandística, que é típica dos partidos oportunistas, como o PT, que se preocupam apenas com a eleição e o regime parlamentar em geral, abriram a brecha para uma cassação sumária de um deputado. Porque, vejam bem, ele fazia parte do inquérito, ele foi apontado por uma testemunha. Mas o negócio todo, ele não foi condenado, não aconteceu nada. E ele acabou sendo cassado assim mesmo. Isso daí, muita gente... Aqui o tema importante, que o PT está dando margem, é o problema da cassação dos deputados. Agora, logo na sequência, junto com o caso André Vargas, apareceu aí a proposta de cassação do Bolsonaro, outro deputado da direita, que fez uma declaração contra uma deputada do PCdoB, uma senadora do PCdoB, falando que estupraria ela, etc. E tal. Agora querem caçar esse homem também pelo que ele declarou, esse deputado da extrema-direita. Então o que acontece? Aqui nós vemos a grande debilidade dos partidos de esquerda, que é o fato de que eles se apoiam não na luta de classes, mas se apoiam no regime parlamentar democrático. Eles consideram que a garantia de tudo está na democracia. Num certo sentido, eles têm razão de pensar isso daí, porque a vida deles se apoia sobre o regime parlamentar. Fora do regime parlamentar, eles não são nada. Mas eles estão errados em pensar que esse regime parlamentar seja uma garantia geral contra todos os males possíveis e imagináveis. Está muito longe de ser assim. E eles vão, inclusive, mais longe, confiando na democracia, na justeza e na justiça da democracia, agora se colocar a caçar deputados por problemas morais, por declarações, etc. e tal. Isso só pode levar a uma consequência, que é o enfraquecimento geral do parlamento, ou seja, a base do regime parlamentar e democrático,
e, portanto, né, um fortalecimento da política da direita que justamente tem como um dos seus objetivos desmoralizar o parlamento. Quer dizer, a direita propõe o quê? O governo forte, o governo da executiva contra o parlamento, a ditadura. A cassação de deputados é um problema sério em qualquer tipo de regime, porque se os deputados são muito fáceis de serem cassados o tempo todo, significa que a situação deles é precária e, portanto, eles não têm independência para existir. Né? Vocês notem aqui o contraste, né? Eu usei a palavra independência. Enquanto pedem independência do Banco Central, né, eles querem acabar com toda a independência do parlamento. Os argumentos são os mesmos, né? Vocês podem ver que o argumento tem uma coerência. O Banco Central teria que ser independente da política, porque a política é uma coisa suja. A política é uma coisa de corruptos. E o Congresso não pode ser independente porque ele justamente é o organismo mais político. Então isso daí tem um apelo, né, para os setores mais conservadores, mais direitistas da classe média, que é o apelo moral. Só que a moralidade, ela não existe enquanto tal. Se Deus existisse e vivesse no meio das pessoas, julgando como julga o STF, a gente ainda poderia dizer que a moralidade poderia ter uma função, mas isso não acontece. Então, quem é a pessoa que garante a moralidade? Quem é essa força invisível que garante a moralidade num regime político dividido em classes? Quem é que está acima das classes? Ninguém. É uma dessas classes que garante a moralidade. É o povo? Não é o povo. Então quem que é? Os poderosos. O imperialismo. Então você vai tirando o poder da representação, porque a representação não é moral, ela é imperfeita, tem corrupção, tem deputados corruptos, e vai colocando nas mãos invisíveis de alguém que ninguém está vendo. Esse sim seria perfeito, esse sim seria justo, esse não seria corrupto, etc. e tal. O que é uma coisa totalmente absurda. Regime democrático, hoje em dia tem interpretação para todos os gostos. Mas o que a gente deve dizer é o seguinte: a base do regime democrático é a representação popular, ou seja, deveria ser a soberania popular. Né? A ideia que está na Constituição Nacional de que todo o poder emana do povo e é exercido em nome do povo pelos seus representantes. Bom, quem são os representantes do povo? O poder legislativo. O poder judiciário não é representante do povo porque o povo não elegeu o poder judiciário. O poder executivo, o povo elege o presidente da República, uma pessoa que, uma vez eleito, se torna independente de qualquer coisa. Quer dizer, a dependência dele do povo é muito relativa. Aí ele faz um monte de acordo, indica ministros, existe toda uma burocracia estatal que é quem governa de fato. O poder econômico tem uma enorme influência, porque é uma pessoa só e tudo mais. Quer dizer, então o único poder representativo real, com todas as deficiências que tem, é o parlamento. E justamente todo mundo, a esquerda toda aplaude delirantemente a ideia de que os parlamentares têm que ser submetidos ao julgamento da imprensa, ao julgamento dos escândalos, ao julgamento do judiciário que ninguém elegeu. Quer dizer, tem que ser o poder menos poderoso do regime político. Né? Tudo isso aí é feito num grande clima de emocionalismo tipicamente pequeno-burguês, de histeria tipicamente pequeno-burguesa, né? E a coisa vai sendo manipulada com a maior tranquilidade pela direita. Por exemplo, uma coisa por que é importante esse fato da cassação e a porta que abriram para cassar rapidamente deputados? Nós temos uma situação que é o seguinte: já saiu a notícia, que a gente precisaria verificar se é falsa ou verdadeira, que mais da metade dos parlamentares que foram eleitos no Congresso, nessa última eleição, teriam recebido dinheiro das empreiteiras que estão sendo investigadas pela Polícia Federal.
Quer dizer, abriu-se a porta para colocar para fora mais da metade dos deputados. Aí uma pergunta. Esses deputados, de que partidos que eles são? Essa metade. A maioria são do partido que está no governo. Quer dizer que o PT, ao entregar um dos seus líderes, mais um dos seus líderes políticos para a direita, está aplainando o caminho daqueles que querem botar abaixo o próprio governo do PT. Está aplainando o caminho da direita. Por exemplo, tem muita histeria nesse momento aqui em torno do problema do Bolsonaro, que é um cidadão que é conhecido por fazer declarações direitistas e reacionárias. Ele já falou dos homossexuais, já falou de tudo, né? É uma pessoa verbalmente muito agressiva e tudo mais. Bom, aí o que querem fazer? Querem caçar o Bolsonaro. Quer dizer, ele falou que não devia, tem que tirar ele de lá. Então, apesar do Bolsonaro ser um fascista e um cidadão de extrema direita, nós temos que dizer que nós não somos favoráveis a caçar ele pelo que ele fala. Não porque a gente seja a favor do Bolsonaro, como algumas pessoas, elas insistem em confundir as coisas, ou são ignorantes demais para entender, ou insistem, porque é uma coisa de má fé, em confundir as coisas. A maneira de combater o fascismo não é estrangular o Congresso Nacional. Não é reforçar as leis que caçam mais e mais e mais direitos da população. Não é fortalecer o poder repressivo do Estado, né, contra as garantias e direitos democráticos da população. Há muitas outras maneiras. Os deputados do PT e do PSOL que estão pedindo a cassação do Bolsonaro não combatem o fascismo, o crescimento do fascismo no Brasil nas ruas. Também a gente deve dizer isso daí, né? Quando as pessoas saem às ruas para combater o fascismo, a polícia, etc. e tal, eles não acompanham, eles não participam. Mas eles querem diminuir os direitos dos deputados para caçar um único fascista dentro do parlamento. Então isso daí, nós não podemos, né? O movimento operário, a esquerda revolucionária, não pode ficar a reboque de uma opinião pública alucinada, histérica. Tem que ter uma política pensada, clara, de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Bom, e aí eu chego no último ponto dessa colocação política, que é o seguinte. Uma parcela da esquerda, né, ela tem levado uma campanha muito intensa e irracional contra a ideia de que possa haver um golpe de Estado. Então, essa política se expressa muito claramente no PSTU, em outros grupos da estirpe do PSTU, grupos morenistas, e outros grupos sectários que são todos, na realidade, satélites do PSTU. Se expressa mais acabadamente na Conlutas e outros grupos aí. Alguns que estão fora da Conlutas, não tem nada a ver com a Conlutas. Então nós devemos dizer claramente o seguinte, essa política de fazer uma campanha contra a ideia do golpe do Estado, isso é uma política de traição aos trabalhadores e à esquerda. Por quê? Porque seria natural uma discussão séria sobre as possibilidades de um golpe de Estado, se essa seria a oportunidade, se há ou não há o golpe de Estado, quais são os perigos, os riscos, etc. e tal. Principalmente porque ninguém pode ignorar o fato de que a direita ela vem crescendo. Não só no Brasil, mas internacionalmente. A eleição na França mostra um avanço extraordinário da extrema-direita, que é a Frente Nacional. Muita gente pode não saber, mas a Frente Nacional é uma organização fascista, antissemita declarada. Falar que eles são de extrema-direita não é uma figura de linguagem.
Eles são uma organização tradicional de extrema-direita. Tá? Na Inglaterra, em vários países europeus, tem um crescimento da extrema-direita. Isso aí mostra que há, na realidade, um enfraquecimento da direita tradicional e também da esquerda tradicional. Por isso que surge essa extrema-direita. Né? Nós vimos, por exemplo, a participação ostensiva de inúmeros grupos de extrema-direita nos acontecimentos da Ucrânia. Nós estamos vendo a extrema-direita na Venezuela em ação. E no Brasil, né, não há dúvida nenhuma que há um desenvolvimento de um amplo movimento de extrema-direita. Todo mundo falava o seguinte, que as passeatas da extrema-direita reuniam 30 pessoas. Só para a gente refrescar um pouco a memória. No ano passado, em 2013, se falava assim, esse perigo da extrema-direita é fictício. Eles nunca reúnem mais do que 30 pessoas. Né? Ouvimos isso muitas vezes. Nós organizamos uma passeata antifascista, quando a extrema-direita fez a passeata da família lá, né? Que reuniu, sei lá, umas 1000 pessoas naquele momento. E o pessoal falou o seguinte, aí, ó, a extrema-direita não reúne mais do que 1000. Já tinha passado de 30 para 1000, que é um crescimento, né, bastante expressivo, esse de 30 para 1000. Agora já colocaram aí na rua um número de pessoas que oscila na interpretação, não vou entrar nem no mérito de quantas pessoas efetivamente tinha, oscila entre 2.000 e 5.000 pessoas. Quer dizer, de 30 para 1000, de 1000 para 2.000, 2.500, 3.000 ou 5.000, seja qual for a interpretação, eu chamaria isso daí de linha ascendente, se a gente fosse fazer um gráfico, né? 30, 1000, 2.000 e assim por diante. Bom, já foi denunciado também o fato de que a extrema-direita tem várias organizações. Em 2011, 2012, 2013, ganharam várias entidades estudantis. Por pouco não ganharam o próprio DC da USP. Quer dizer, há uma evolução nesse sentido da extrema-direita. Mas o pessoal prefere ignorar. O que é isso daí? Da parte dos ingênuos, eu diria que é a fé na democracia. A democracia é inabalável. Pode deixar a extrema-direita crescer, todo mundo tem seu lugar ao sol, que isso aí não vai prejudicar ninguém. Mas eu diria também que da parte de outros é pura má fé e uma política de traidores, que quer fechar os olhos da esquerda para esses acontecimentos. Né? Então há toda uma pressão política no sentido de dizer o seguinte, que quem denuncia o golpe de Estado, quem denuncia a presença da extrema-direita, são, na verdade, aqueles que querem apoiar o governo do PT. Esse é totalmente absurdo e é uma política, um discurso de traidores, que visa fechar os olhos da população para o que realmente está acontecendo. Se fosse uma discussão honesta, a pessoa diria, olha, isso não está colocado, não é assim, é prematuro, sei lá, qualquer coisa. Né? Agora, simplesmente dizer que não há nenhum tipo de ameaça, é visível que é uma intenção de fechar os olhos. Queria só lembrar aqui para que a gente tivesse uma visão concreta e acabada do problema, o que aconteceu no Egito, que nunca é demais lembrar. No Egito, o golpe militar, né, fascista do exército egípcio contra a população, ele foi, primeiramente, apoiado pela esquerda brasileira. Por que ele foi apoiado? Porque o governo Morsi era uma porcaria igual ao governo militar. Só relembrando os argumentos. Segundo, que o grande alvo no Egito tinha que ser o governo Morsi. Terceiro, que o golpe militar não era um golpe militar, era uma mobilização popular e inclusive revolucionária. Com toda essa sabedoria, agora o que nós temos no Egito, o que é? Uma ditadura militar, que fez eleições sem oposição, quer dizer,
tipicamente pinochetista nesse sentido, uma ditadura que matou milhares de pessoas, que tortura, que é uma das principais peças da segurança internacional do imperialismo do Oriente Médio, que ajudou Israel a reprimir os palestinos. E finalmente nós terminamos nisso. Então, nós temos que prestar atenção nesses otimistas que falam que não tem golpe, que não tem perigo, não tem nada, porque no Egito eles não só confundiram as pessoas sobre o que realmente estava acontecendo, como efetivamente apoiaram o golpe militar egípcio.